Olá pessoal, professora Flávia de Segurança do Trabalho e hoje o tema da nossa aula será a NR33, que fala sobre os aspectos do espaço confinado. Segundo a norma, denomina-se como espaço confinado aquele ambiente cujo possui apenas uma única entrada, uma única saída, não foi projetado para a permanência humana contínua devido à sua baixa oxigenação ou deficiência de oxigenação e condições de vivência inadequada. Esses locais geralmente são locais onde nós temos pouco espaço de movimentação, então é incômodo ergonomicamente o trabalhador ficar neste ambiente por muito tempo. E esse local também, né, existe ali a presença de gases devido à sua natureza ou devido ao fator ao qual aquele ambiente foi destinado. Como, por exemplo, eu posso citar uma galeria, e essa galeria ela não tem uma circulação de ar. Geralmente os espaços confinados eles não possuem janelas, apenas uma única porta, né, ou apenas um único acesso, que é o local por onde dá entradas e saídas. Então, por isso que se entende ali, dentre outras questões, a importância da não permanência por longas jornadas de tempo, né, do trabalhador neste local. Nesse ambiente, nós vamos encontrar diversos riscos à segurança e à saúde do trabalhador. Entre eles, nós temos aí, primeiramente, né, as atmosferas explosivas, ou o risco atmosférico. Quando nós falamos aí dessa questão de atmosfera explosiva ou risco atmosféricos, nós estamos focando na presença dos gases naquele ambiente. Gases esses que muitas das vezes podem ser nocivos à sua saúde, né, gerando ali intoxicações, asfixias, ou esses gases podem também serem decorrentes de combustões, e essas combustões fazer com que o ambiente ele venha explodir ou pegar fogo. O segundo item são os riscos físicos. Somente lembrando aí, né, o que seria o risco químico, físico, biológico, ergonômico, acidente. Esses riscos, eles são correspondentes aos riscos ambientais. Então, o risco físico aí, em específico, ele vai representar para nós um acúmulo de ruído, vibrações, temperaturas anormais, né? E quando eu falo temperaturas anormais, eu estou falando de muito calor ou muito frio. Esse muito calor, esse muito frio, eu tenho aí temperaturas superiores a 50, 60 graus centígrados. Eu vou ter temperaturas baixíssimas ou até mesmo negativas, que vão ser considerado o risco físico. Vou ter também, neste mesmo ambiente, ruído excessivo, acima de 80 decibéis. Vou ter também vibrações provenientes da trepidação de máquinas, radiações que muitas das vezes elas vão incidir ali, né, no corpo do trabalhador, que fica presente ali naquele local por muito tempo, entre outros mais. Importante a gente entender que todas essas situações do risco físico, ela pode gerar um adoecimento gradativo ao trabalhador. E como todos os outros riscos ambientais, né, que seria o químico e o risco biológico, eles geram ali riscos gradativos à saúde do trabalhador. Agora, quando falamos do risco químico, é inevitável pensarmos na dispersão de vapores, névoas, neblinas, gases, né? Como já mencionado lá, o risco atmosférico, nós vamos ter a presença de gases. Esses gases, eles podem ser nocivos à saúde do trabalhador ou podem ter ali a sua inflamabilidade. Lembrando que a inflamabilidade ela não seria classificada como um risco químico, mas ela vai estar presente ali nos gases que são classificados como risco químico. E dessa forma, esses gases eles podem gerar ali, ao decorrer do passar do tempo, né, várias doenças ao aparelho respiratório do trabalhador ou até mesmo contato com a pele, né, afetando ali a mucosa.
Quando eu falo referente ao risco químico no ambiente de trabalho, eu posso citar na área elétrica, em galerias de subestação, a presença ali de algumas máquinas que podem ser alimentados por derivados de petróleo. E esse derivado de petróleo ele vai fazer ali a emissão de gases, gases tóxicos, e esses gases podem gerar ali uma asfixia no trabalhador. Muitas das vezes, né, o trabalhador ele sofre esse tipo de intoxicação ou esse tipo de acidente sem o conhecimento, né, sem ali a percepção que ele está sendo intoxicado por um gás tóxico, já que a maioria dos gases eles são inodores e incolores, ou seja, eu não vejo e não sinto o cheiro deles. E aí, com isso, o trabalhador fica por longos períodos exposto ali àquela atmosfera, aqueles gases, então ele vai ficando sonolento, ele vai ficando letárgico, até que ele perde a consciência e, ao adormecer, ele acaba ficando ali com baixa oxigenação, o cérebro para de responder e essa pessoa vem a óbito. É estranho se pensar no risco biológico em espaço confinado, ou até mesmo na área elétrica. Muito comum se fala na área da segurança do risco biológico em ambientes hospitalares, ambientes que nós vamos ter ali a presença de mucosas, de secreções humanas ou animais, mas quando a gente fala de espaço confinado é possível sim. Um exemplo muito claro que nós temos disso, né, da presença do risco biológico nas áreas onde nós temos ali trabalhadores da área elétrica, né, manutenção elétrica, são subestações das áreas centrais de grandes cidades. Exemplo, todo o cabeamento elétrico de cidades como Belo Horizonte, né, ali o centro do bairro centro de Belo Horizonte, as partes mais centrais de Belo Horizonte, São Paulo, algumas cidades do sul, como Pernambuco, elas utilizam sistemas muito similares aos americanos, né, que são galerias subterrâneas de manutenção aquoviária, eletro, então ali debaixo do centro dessas cidades, e aí você pode perceber, né, tem ali uma percepção dessa diferença, né, dos bairros periféricos para a área central dessas cidades, é que você vai observar a presença de redes externas, né, redes aéreas elétricas nos bairros, mas não vai conseguir observar isso na área central. E eu posso dar um exemplo da cidade de Belo Horizonte, que se você andar ali no bairro centro, né, nas imediações ali da área mais central da capital, você não vai ver postes elétricos transitando, né, com fios de alta tensão, você não vai ver postes elétricos transitando com cabeamento de telecomunicações, né, que seriam TV a cabo, telefone, internet. Então você não vê essa exposição, né, essa poluição visual desse tipo de material nas áreas centrais. Ou também nos bairros de maiores classes, né, próximo ao centro, você também não vê. Esses tipos de mecanismo, eles vão passar totalmente por áreas subterrâneas, que são essas próprias galerias que transitam ali, né, na parte no centro, nas partes subterrâneas, né, e no mesmo espaço onde é transitado água, né, os aquedutos para manutenção e abastecimento da população, né, que é água potável. Nós vamos ter também ali a presença de gasoduto para a alimentação ali do sistema, por exemplo, do GNV, ele vai transitar ali. Vamos ter os eletrodutos, né, que vão transitar as linhas de alta tensão, as redes elétricas. Vamos ter também eletrodutos ou algo do nome similar, que eu não saberia precisar para vocês como seria classificado a transição, né, o trânsito de cabeamento de TV a cabo, né, que são as telecomunicações. E, por fim, também vamos ter a presença de rede de esgoto. E como tal, né, as redes de esgoto, elas têm uma tendência a
a proliferar ou atrair roedores, insetos, répteis, e esses podem fazer com que o local se torne contaminado. Um exemplo de risco biológico neste ambiente, aí nós podemos pegar aí a urina do rato, que transmite uma doença, né, ao homem. É uma doença de contato mínimo, ou seja, se eu tive contato em um objeto que teve a contaminação pela urina de rato e eu, porventura, passar aquela mão suja no olho ou na boca ou nenhuma das mucosas, né, eu acabo me contaminando. Então, ali embaixo eu tenho esgoto, eu tenho roedores, eu tenho animais que vão gerar um risco de adoecimento ao trabalhador. Então, não dá para a gente limitar o risco biológico, então, somente a esses fatores. Às vezes o trabalhador ele desenvolve ali, né, ou ele manifesta uma lectospirose e não sabe muito bem aonde foi contaminado. E quando a gente vai fazer ali o nexo causal, né, que é a causa e efeito do adoecimento do trabalhador, a gente chega à constatação, perdão, que esse trabalhador ele teve uma subestação elétrica em uma dada região, e essa dada região ela tem ali a incidência de roedores, na qual gerou essa contaminação. O risco ergonômico. O ambiente do espaço confinado, né, pela sua definição, ele não foi projetado para permanência humana. Por quê? A falta de mobilidade, a falta de espaço para aquele ser humano ficar ali durante longos períodos de tempo de uma forma confortável. Isso tudo vem agravando. É possível você verificar pessoas trabalhando, né, em subestações mesmo ou estações de trânsito, de cabeamento, que elas são ali muito pequenas, chega a ter 1 metro quadrado, e o indivíduo entra naquele buraco, realiza a atividade, depois sai. Ou ele entra por dutos, e os dutos eles são muito restritos, né, muito pequeno ali o tamanho. O indivíduo ele se aperta todo para entrar naquele espaço ali. Essas questões elas fazem com que o trabalhador ele tenha um desconforto físico para fazer a movimentação. Sem falar que muitas das vezes ele fica por horas e horas parados na mesma posição. Isso também vai gerar um desconforto ao seu corpo. Então, o espaço confinado ele traz esses aspectos ergonômicos da falta de mobilidade. E essa falta de mobilidade por longos períodos, ela pode gerar ali, né, uma lombalgia, uma cervicalgia, que são doenças características da ergonomia. Né? Não somente de você levantar peso, mas de você ficar muito tempo em posições irregular ou posições desconfortáveis. E aí a gente vai ter aí este adoecimento. Por fim, né, e não menos importante, o risco acidente. O risco acidente, ele tem uma vasta possibilidade de acontecimentos. Quando eu falo uma explosão em um espaço confinado devido ao acúmulo de gases, por mais que eu esteja classificando ali risco atmosfera explosiva, eu também estou classificando risco de acidente. É um acidente, né? Pela definição de acidente, ele se classifica como um ato não programado que possa gerar lesão ou perturbação funcional. Então, o acidente em si, relacionado ao risco atmosférico, sim, eu tenho duas situações. Ou eu posso ter também ali acidente quando a subestação ela está em um local de risco de alagamento, então o indivíduo fica preso ali dentro, ou pode gerar um curto-circuito nos dispositivos, e esses dispositivos podem desencadear ali uma explosão, e essa explosão vai ser classificada como acidente. O indivíduo pode cair na entrada ou na tentativa de saída deste espaço, lembrando que muitas das vezes o espaço confinado ele é acessado por mecanismo mecanismo de trabalho em altura, né? Como nós podemos até mesmo ver na imagem aí, nós temos lá
um trabalhador descendo com uma corda no espaço confinado, muitas das vezes ele pode descer por uma escada móvel, e essa escada móvel ela pode escorregar e ele cair neste ambiente. Lembrando que às vezes esse espaço confinado ele também é classificado como trabalho em altura, mas o trabalho em altura nós vamos ver em um outro momento. Só para que tenha uma prévia, trabalho em altura vai ser todo aquele que ocorre a mais de 2 metros do solo. E sendo 2 metros do solo, nós vamos ter aí essa situação onde o espaço confinado se torna também uma área, né, de um trabalho em altura. Voltando ao risco acidente, eu tenho, por exemplo, animais peçonhentos nestes espaços confinados, cobra, aranha, escorpiões, e o ataque desses vai ser classificado como risco de acidente. Até mesmo o próprio roedor. Se um roedor ele deixar a sua urina, né, contaminar com a sua urina o ambiente e você contrair a doença, a leptospirose, eu vou classificar como risco biológico. Mas se esse mesmo roedor te atacar, te morder ou arranhar, ou algo assim do tipo, vai ser classificado como acidente. É claro que as medidas de prevenção, as medidas de tratativa, o encaminhamento hospitalar vai ser o mesmo, somente para fins de classificação de segurança que nós vamos utilizar as nomenclaturas. Uma não invalida a outra, uma não pesa mais que a outra. Ambas têm que ser utilizadas, têm que ser visto como medidas pontuais de segurança que devem ser adotadas a fim de evitar adoecimento, lesões ou qualquer tipo de dano à saúde física do trabalhador. Em conjunto com a NR33, nós temos a aplicação da NBR 14.787 de 2001, que vai definir ali os critérios de trabalho e proteção para o espaço confinado. Dentre essas proteções, nós temos que enfatizar ali, né, a aplicação de ventilação mecânica para esses ambientes, uma vez que eles são classificados, né, como um ambiente de ventilação insuficiente. Além disso, né, essa própria ventilação, ela retira todos os gases contaminantes naquele ambiente, fazendo com que circule no local o oxigênio respirável para o trabalhador. Este ambiente ele não pode receber oxigenação pura, uma vez que a oxigenação, o oxigênio, na verdade, ele potencializa o risco de explosão. Como ele faz parte ali do triângulo do fogo, né, dos mecanismos que potencializa o princípio de incêndio, né, que são 3, o combustível, o comburente e o calor. Então, nós temos ali como combustível, muitas das vezes, já algum gás volátil que foi produzido naquele local. Temos o calor, né? A maioria das subestações elas têm um processo térmico muito grande por ações externas ou até mesmo por maquinário. E temos também a questão do oxigênio. Neste caso, o espaço confinado ele tem oxigenação deficiente, mas se nós fizermos uma oxigenação indevida ou inadequada nesse ambiente, né, colocando ali uma oxigenação acima do necessário, nós podemos ali potencializar o risco de explosão. Esses ambientes eles são caracterizados por ambientes onde nós vamos encontrar ali a presença de tubulações, né, as subestações de serviço elétrico, telefônico, entre outros, como já foi informado, e essas tubulações ela ainda tem ali, devido à sua precariedade por tempo que ela foi instalada ou falta de manutenção, e esse cabeamento pode gerar ali um curto-circuito, fazendo com que o ambiente fique totalmente favorável a uma explosão. É fácil nós encontrarmos esse tipo de local em indústrias, atividades de manutenção e reparos, limpezas, inspeções de equipamentos, entre outras. Como já foi mencionado, nos centros urbanos é fácil encontrarmos aí esses locais, essas galerias, né, no dia a dia mesmo,
seguido ali, né, o curso armazenando ou fazendo a transição dos materiais elétricos, né, das redes elétricas das cidades, e em outros locais que também, né, trazem a necessidade aí da condução elétrica. Então, nós podemos definir ali os riscos do espaço confinado pelas condições de agravo a qual o ambiente ele pode proporcionar para o trabalhador, né? Ou ele pode trazer ali, né, o risco para a segurança do trabalhador. Então, o excesso de oxigenação ele é tão danoso quanto a falta dessa oxigenação. É importante que nós façamos o processo de oxigenação deste ambiente através da troca dos gases. Eu vou retirar aquele gás que é nocivo e vou injetar oxigênio na concentração da atmosfera habitual. Hoje nós estamos num nível da atmosfera que nós respiramos oxigênio em 21%. É esse tipo de oxigênio que eu tenho que injetar ali naquele ambiente. E como que eu vou fazer isso? Na imagem nós podemos ver aí uma exemplificação de como é feita essa troca de gás. Eu vou ligar ali um ventilador, retirando o gás externo, né? Eu vou ligar o ventilador através de um sistema de sucção do oxigênio externo, com adição ali, né, de mangotes, que são canos flexíveis. Eles vão estar ligados aí neste ventilador em uma das pontas. Na segunda ponta, eu vou ter ali essa mesma mangueira dando continuidade na parte interna do ambiente, onde terá também um espaço de passagem para esse gás, e eu vou ventilar o ambiente fazendo a troca dos gases. Esse sistema ele permite que o trabalhador execute atividade naquele ambiente com ele ligado, porque não vai ter ali um excesso de oxigenação. Lembrando que tanto a falta quanto o excesso de oxigenação é danoso para o trabalhador, né, para o ser humano. Excesso de oxigenação, ela pode gerar ali, né, uma intoxicação do sangue do trabalhador, né, que recebe ali um quantitativo superior de oxigênio que o corpo consegue consumir. Então, ele vai entrar em choque também. E nesse sistema ali, você fazendo a injeção de oxigênio atmosférico, né, a 21%, esse risco ele se torna menor. Então, aí na imagem, nós podemos exemplificar esse processo. O oxigênio entrando e os gases nocivos saindo aí pelo espaçamento do duto, fazendo com que aquele espaço confinado ele seja aceitável para a permanência do trabalhador durante ali um determinado período. Quando nós falamos das responsabilidades com a segurança, nós temos que ter em mente que essa é feita em uma via de mão dupla. Cabe ao trabalhador realizar alguns processos da mesma forma que cabe ao empregador garantir a execução e implantação desses processos. Então, não somente a NR33, mas todas as normas regulamentadoras, ela traz o princípio da segurança como um dever e responsabilidade ao trabalhador e ao empregador. E a própria norma 33, ela determina que o trabalhador ele tem que colaborar com a empresa no cumprimento das normas regulamentadoras. Ela fala também sobre a utilização adequada aos meios e equipamentos fornecidos pela empresa, né, para garantir a sua segurança. Comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada as situações de riscos para a sua segurança e a saúde de terceiros que sejam de seu conhecimento. E aí entra aquele item que nós falamos lá da NR1, né, que é o direito de recusa, quando é detectado algum risco inerente à segurança do trabalhador ou de terceiros, o mesmo deve comunicar ao seu supervisor direto referente àquele risco para que a atividade seja paralisada. Caso o mesmo não seja sanado, o trabalhador deverá se recusar a dar continuidade àquela atividade. Por causa das questões de sua segurança, o mesmo pode se acidentar ou
podemos ter ali, né, situações de risco onde terceiros podem se envolver e acabar também, né, se lesionando, adoecendo, até mesmo chegando a óbito. Só fazendo uma ressalva que quando o trabalhador detecta tal situação de risco e a mesma é comunicada e a empresa, né, ou vigia, ele sana aquele risco, né, ele faz com que a situação esteja dentro dos processos de segurança, o trabalhador ele não pode mais se recusar a realizar a atividade, ele tem que retomar ali a atividade de acordo com o programado. Esse trabalhador também vai ter a responsabilidade de fazer cumprir todos os processos de segurança mencionados ou implementados ali dentro dos treinamentos e a sua relação ali, né, do treinamento, os processos aplicados com relação à segurança do trabalho. Dentre essas medidas a serem adotadas ali no processo de treinamento, é importante enfatizar um item da norma que diz: nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosão, intoxicação e doenças do trabalho, deve ser adotado medidas especiais de proteção, a se saber. Então, ela vem mencionando aí para nós a importância do treinamento e das orientações com relação aos riscos presentes naquele ambiente de trabalho e os riscos provenientes não só do local, mas também da execução da atividade. Ela também vem nos trazer a importância de enfatizar que nos serviços em que se utilize produtos químicos, o trabalhador não pode realizar suas atividades sem a utilização dos equipamentos de proteção individual adequado ou correspondente àquele tipo de risco ou produto que está sendo manuseado. Fala também referente às relações de trabalhos em recintos confinados que devem ser precedidas de inspeção prévia e elaborado por uma ordem de serviço com os procedimentos a serem adotados. Menciona também a questão da permanência do monitoramento daquela subestação durante a execução de toda a atividade, a fim de evitar casos de asfixias, explosões e intoxicações por gases presentes ali naquele ambiente. Este monitoramento ele é feito por um supervisor técnico, né, que é um profissional qualificado para tal atividade, e também, né, esse vigia ele vai acompanhar, nós vamos ter também o vigia que vai acompanhar a execução de toda da atividade. E por fim, a norma também fala que é proibido o uso de oxigenação para ventilação do espaço confinado. Só dando uma ênfase nesse último item, que nós precisamos deixar bem claro o seguinte: quando eu faço uma oxigenação através de um sistema de exaustão, eu estou retirando o oxigênio presente na atmosfera e trocando pelos aqueles gases, né? Ocupando esse espaço confinado com oxigênio e retirando os gases. Quando a norma proíbe a utilização de oxigenação, né, ou de oxigênio, eu estou falando de oxigênio industrial, que é aquele que foi manuseado, enriquecido e está em uma concentração superior a de 21 graus, a de 21%, que é o que nós temos na nossa atmosfera. É possível fazer esse enriquecimento? É claro que é possível. Hospitais, por exemplo, usam oxigênio com um enriquecimento maior para suprir determinadas deficiências respiratórias momentâneas ou permanentes ali de certos pacientes. Mas quando a gente fala desse tipo de oxigenação em espaço confinado, nós só podemos utilizar a oxigenação natural. Então, nós vamos fazer um processo de ventilação daquele ambiente para troca de oxigênio por gases tossíveis no ambiente, mas nós não podemos colocar oxigênio enriquecido nestes locais. Outro item abordado é a questão da sinalização. Toda vez que eu vou executar uma atividade de risco, e não só em espaço confinado, né, e aí eu posso falar de um contexto geral, é importante que eu faça saber a presença daquele risco ali para terceiros,
né, ou a presença do qual o risco pode acarretar para outras pessoas e até mesmo para quem executa a atividade. Então, se eu vou fazer uma atividade em uma rede energizada, eu vou sinalizar um motivo pela qual aquela máquina, aquele equipamento ou a rede ele está desenergizada, evitando com que terceiros façam a ligação ali, né, da chave seccionadora, levando a um choque elétrico ou uma explosão. Já quando a gente fala de espaço confinado, eu sinalizo que aquele ambiente é um ambiente perigoso pela falta de oxigenação, né, pelos riscos presentes de explosão. Eu faço também a sinalização externa através de cones, cavaletes, fita zebrada, diversos mecanismos para comunicar que aquele ambiente ele é um ambiente perigoso, ou eu comunico que aquele ambiente ele é um ambiente de risco, ou que existe ainda, né, superfícies no perímetro ali que possa ocasionar alguma queda ou algo assim do tipo. Então, eu sinalizo o ambiente para que terceiros tenham conhecimentos do risco. Também pode ser utilizado corda ou cabo de segurança e armadura para amarração que possibilitem, na verdade, meios seguros de resgate. Quando eu tenho uma pessoa em um espaço confinado realizando atividade, o supervisor e o vigia, eles estão ali monitorando constantemente aquela pessoa. Então, se porventura aquela pessoa entrar em um estado de subconsciência, eles vão acionar o serviço de resgate, e se essa pessoa estiver ali com a armadura ou com o cabo de guia preso, né, na sua armadura, ela pode ser içada pelos equipamentos, evitando com que ela permaneça muito tempo naquele ambiente. Acondicionamento adequado de substâncias tóxicas ou inflamáveis utilizadas na aplicação de laminados, piso, papéis de parede ou similares, né? Algumas substâncias, como por exemplo cola mesmo, elas vão emitir, elas vão dispersar ali gases químicos que pode gerar aí uma intoxicação deste ambiente. Na área de vocês é um pouco mais difícil encontrar essa aplicabilidade de inflamabilidade de espaço confinado, mas vale a pena a gente ressaltar, né, já que está na norma, que existe nessas situações este risco também. E a cada grupo de 20 trabalhadores, nós vamos ter 2 que devem ser treinados para resgatar alguém, né, acidentado ali dentro do espaço confinado. Isso além do vigia e além do supervisor de área. Nós vamos ter ali, né, dentro da equipe de execução da atividade, esses 2 membros acima, né, a cada grupo de 20 trabalhadores. Quando nós mencionamos a questão da gestão de saúde e segurança do trabalho em espaço confinado, nós estamos abordando ali todos esses conceitos aplicados, mas a questão do planejamento, a programação da execução da atividade, a implementação e avaliação do ambiente, bem como dos processos de trabalho, e também ali, né, questões administrativas. Lembrando um pouquinho das hierarquias administrativas da execução do processo de segurança, o ideal é que o primeiro passo a ser adotado na constatação de um risco é que eu tente sanar, né? Nós denominamos isso aí como medidas administrativas. Então, eu tento evitar. Se eu conseguir eliminar o risco de um espaço confinado, que é a natureza de ser um espaço confinado, ok, atingi meu primeiro objetivo, que é o administrativo. No entanto, se o meu risco é ser um espaço confinado e eu elimino isto, o ambiente ele não é mais espaço confinado, pois foi descaracterizado. Então, eu não retirei o risco, eu descaracterizei o risco. É diferente. Então, se eu não posso eliminar o risco do espaço confinado
do fato dele ser um espaço confinado, eu vou aplicar medidas de proteções coletivas, que são os EPCs. Os EPCs são aquelas medidas adotadas para que não somente de um indivíduo que realiza a atividade, mas de todos os indivíduos o risco seja sanado. Se não for possível, eu vou partir para a terceira fase, que é a aplicação dos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Aplicando os EPIs, nós conseguimos ali realizar o processo de segurança daquele trabalhador. De toda forma, todos os trabalhadores, eliminando ou não aliás, se eliminar não existe necessidade, mas se não foi eliminado os riscos, mas foi sanado ou minimizado através dos EPIs e dos EPCs, nós temos que aplicar treinamento a todos esses trabalhadores. Eles têm que passar por um processo de capacitação que os habilite a trabalhar neste ambiente com todas as suas diversidades de risco. Dentro das demais medidas administrativas, nós podemos citar ali, né, que os espaços confinados eles têm que ser mantidos sobre cadastro. Esses cadastros eles vão me dizer quais as características do espaço confinado, quando que será feito as manutenções, o que tem desse espaço, a capacidade, o número de registro. E esse número de registro desse espaço confinado ele é extremamente importante, pois é nele que eu vou ter o controle da manutenção, da utilização daquele local. É necessário também que seja definido medidas para isolamento, sinalização e eliminação ou controlar os riscos presentes no espaço confinado, como já foi mencionado, a questão da sinalização. Manter a sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado, conforme o modelo aplicado, que nós podemos ver aí, né, o modelo do anexo 1. Criação de programas e procedimentos de trabalho para o espaço confinado, bem como a aplicação e adaptação da PET, que está prevista ali no anexo 2, peculiar da empresa e dos seus espaços confinados. O que é a PET, gente? Importante ressaltar que toda vez que eu tenho uma ordem de serviço ou que é feita uma análise de risco, eu vou ter uma documentação que autoriza o trabalhador a realizar aquele dado procedimento no espaço ou no local ali que gera algum risco. A PET, que é a permissão de entrada para trabalho, ela vai fazer todo um processo de avaliação daquele ambiente, eles vão estudar aquele ambiente, verificar os prós e os contras, vão fazer as medições, vão definir através dela quais os procedimentos e equipamentos de segurança que devem ser adotados para aquele local. A PET, ela é um documento que vai ser armazenado, ok? Informando que o trabalhador fulano de tal, na data tal, no horário tal, teve presente no espaço confinado de registro tal para realizar tal atividade. Então, eu tenho, através da permissão de trabalho, um registro detalhado do que foi feito naquele ambiente. Isso serve para o controle, serve para evitar acidentes futuros, serve para poder garantir a segurança do trabalhador, e é um documento aí que eu vou encontrar frequentemente nas empresas, bem como as análises de risco, né, que são as ARs, as análises preliminares de risco, que são as APRs, a PT, que é a permissão de trabalho, entre outros documentos que faz com que o trabalhador ali, né, esteja seguro na execução da atividade de risco. Além disso, a PET ainda permite a rastreabilidade do espaço confinado, né? Ele é um documento ali onde eu tenho um registro de tudo que foi feito. Esse documento ele vai ser emitido em duas vias, né? Uma fica no setor administrativo, ou SESMIT, e a outra fica com o vigia. Assim que foi encerrado a operação, né, que foi completado todo o serviço a ser realizado ali naquele local, o vigia vai entregar essa PET para o seu supervisor, que vai encaminhar o procedimento para um arquivo, né? A PET vai ser arquivada durante 5 anos. E caso seja necessário, o procedimento da PET ele deve ser disponibilizado para conhecimento do trabalhador autorizado, representantes e líderes sindicais
ou até mesmo para a fiscalização do Ministério do Trabalho, atestando que todos os procedimentos de segurança foram adotados ali naquele local, naquela atividade, e que o trabalhador ele pode executou a atividade dentro dos processos e não ocorreu nenhum adoecimento ou nenhum acidente condizente àquele local. Além disso, ele é um documento relator, né? Então, assim, ele vai informar quem participou da atividade, quem fez a entrada, quem era o supervisor, quem fez o acompanhamento, quais as capacitações foram necessárias para aquela realização daquela atividade. Ele vai assegurar que, caso o acesso ao espaço confinado somente seja iniciado com acompanhamento e autorização do supervisor, da supervisão capacitada, né? Então, ele traz ali para mim as responsabilidades condizentes ao espaço confinado e à segurança por meio dos supervisores, designados ali pela empresa. Ele também vai falar das questões das implementações dos programas de proteção respiratória, que é de extrema importância aí quando a gente fala de espaço confinado. Alguns ambientes, eles podem sofrer alterações no decorrer do dia. E isso faz com que a PET ela seja um documento de uma única entrada e saída. O que vem a ser essa questão da única entrada e saída? Eu fui designada para realizar uma atividade. Eu retirei a PET no setor administrativo, cheguei no local, comecei a realizar a atividade. No meio da atividade, me deu vontade de ir no banheiro, ok? Vamos colocar aí uma situação rotineira. Ir ao banheiro. Eu não posso sair daquele local e ir lá fora, ficar lá fora, depois de algum tempo, né, alguns minutos ou horas, eu voltar e continuar a atividade. Se eu sair do local, do espaço confinado ali, aquela PET ela tem que passar por um processo de revalidação. Ela não terá mais validade, ela perde essa validade. Então, quando eles falam que o local ele tem o documento tem a validade somente de uma entrada, né, uma entrada e saída, ele está retratando isso, que eu não posso transitar dentro do espaço confinado, sair e entrar. Por exemplo, eu comecei a realizar atividade, não deu tempo, vou almoçar, depois eu volto. Naquele período que eu saí para almoçar, o tempo ele modificou, o tempo ali eu tive um acréscimo eu tive uma alta de temperatura. Essa alta de temperatura pode ter favorecido a dispersão de gases ou pode ter acontecido algum processo interno do local que nesse meio tempo eu não observei, eu não acompanhei. E aí aquele local que no momento inicial era seguro, ele passa a ser um local onde eu tenho uma instabilidade da situação ou eu tenho ali um risco potencial à minha segurança. Então, não pode entrar e sair, tem que revalidar a PET se você sair. A PET ainda terá uma validade mínima de 1 ano, sendo revisada periodicamente ou quando houver uma necessidade, né, ou ter o risco, alterou os procedimentos de trabalho, ela deve ser passada por uma avaliação. Essa avaliação é feita em conjunto entre o SESMIT e a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção a Acidente, e devem observar itens como entrada não autorizada no espaço confinado, a identificação de riscos não descritos na permissão de entrada de trabalho, né? Então, quando o trabalhador ele chega para realizar a atividade, ele faz a avaliação visual daquele ambiente ali, se foi detectado algum tipo de risco que não consta na PET, deve ser feita a comunicação. É levado em consideração acidentes ou incidentes ou condições não previstas durante a entrada de trabalho. Então, eu busco um histórico sobre aquele local ali também. Qualquer mudança na atividade desenvolvida ou na configuração do espaço confinado. E também a questão de solicitação do SESMIT ou da CIPA, daquela avaliação, e a identificação de condições de trabalho não segura. Então, todos esses itens têm que ser observados na avaliação ou na revalidação mínima deste documento, levando em consideração que nós temos que observar os aspectos específicos de cada empresa, de cada instituição, ou seja,
A minha empresa ela vai ter alguns procedimentos e peculiaridades de execução da atividade. O ambiente tem algumas peculiaridades de desenvolvimento que não estão previstas em um modelo padrão da norma e deverá constar ali, né, na PET, para poder erradicar aquele risco ali presente no ambiente. Além do vigia de entrada já mencionado, né, que é aquele indivíduo que vai acompanhar o trabalhador que vai executar a atividade, nós também temos o supervisor de entrada. Já havíamos comentado sobre o vigia, né, mas o supervisor ficou um pouquinho no ar. Ele vai emitir a permissão de entrada de trabalho antes do início das atividades, fazendo testes referentes aos riscos presentes. Então, o supervisor de entrada vai verificar se existe ali presença de gases, se o ambiente ele é apto para que seja adentrado, vai conferir os equipamentos pertinentes à realização da atividade já prescrito na permissão de entrada de trabalho. Ele vai verificar juntamente ao serviço de emergência e salvamento a disponibilidade de meios caso haja necessidade de acionamento, e ele pode também cancelar os procedimentos de entrada de trabalho quando ele julgar necessário. E a PET, né, após o término de serviço, vai ser entregue a ele para que ele encaminhe para o arquivamento necessário ou arquivamento devido. Esse supervisor, ele dá todo o suporte durante toda a execução. Muitas das vezes, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes o supervisor acompanha a execução da atividade, do princípio ao fim, da entrada à saída do trabalhador, inclusive o controle de entrada e de saída, que é um item que a norma aborda, né? Podemos falar sobre isso posteriormente, que nós temos que ter uma contagem de entrada que tem que ser exata à contagem de saída. Porque se eu esqueço um trabalhador dentro de um espaço confinado, se ele fica ali trancado naquele espaço confinado, e eu não faço a contagem correta, ou alego que contei e na verdade não contei, aquele trabalhador ele pode ficar ali por horas, dias, sem que ele tenha, né, uma oxigenação adequada, sem que ele tenha alimentação, sem que ele se hidrate, e isso pode levar à morte do trabalhador. Já houve casos que o trabalhador ficou esquecido dentro do espaço confinado e eles só voltaram para resgatar porque a família deu falta desse trabalhador, procuraram ele juntamente à empresa e a empresa teve ali aquele cuidado de verificar no espaço confinado. Mas existem pessoas que não vai ter essa preocupação, né, de alguém procurar eles. E aí, nesse caso, essa pessoa pode ficar lá para o resto da vida dela, sem que a empresa tome conhecimento por causa de uma falha no acompanhamento ali dos processos de trabalho seguro. Já quanto o papel do vigia, ele deve manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e a segurança assegurar, na verdade, né, que todos saiam no término da atividade. É isso que eu acabei de mencionar. Então, cabe ao supervisor e ao vigia ter um número preciso de pessoas que entraram e pessoas que saíram para que não aconteça ali, né, o abandono ou a perda de nenhum trabalhador naquele local. Além disso, ele permanece do lado de fora do espaço confinado, controlando a entrada e saída de pessoas e materiais. Ele ainda acompanha o desenvolver da atividade através de monitoramento, verificando, né, se o trabalhador está atento, se ele está alerta, se ele não está sofrendo ali se ele não está apresentando, na verdade, nenhum sintoma de letargia que possa fazer com que ele venha a perder a consciência ou que tenha alguma situação ali no ambiente que possa estar prejudicando o seu cognitivo. Ele ainda adota os procedimentos de emergência, né, no caso de necessidade de acionamento da equipe de segurança. Então, se um trabalhador passou mal, ele não vai adentrar ao espaço confinado. Isso é importante enfatizar, porque se uma pessoa está no espaço confinado e ela passa mal, existe um indicativo
que se mais alguém entrar, ela também vai passar mal. E se você se torna a segunda vítima durante o processo de salvamento, nós não teremos uma terceira pessoa para poder chamar o resgate. Então, ele não entra no espaço confinado para fazer salvamento, enquanto a equipe de salvamento não chega. Essa equipe chegou? Pode ser que ele execute um papel ali no processo de resgate e salvamento. Mas enquanto não tivermos ali uma equipe secundária, quanto não for seguro para que ele adentre o ambiente, ele não vai entrar. Além disso, ele vai operar a movimentação ali, né, de pessoas e materiais, além de dar ordem de abandono do espaço confinado sempre que for reconhecida ali alguma situação de risco, de perigo, alguma queixa, né, dada ali pelo trabalhador, ou existe alguma situação que pode gerar um acidente que não foi prevista no PET, né? Então ele vai dar essa ordem aí de abandono também, ok? Com relação à capacitação dos trabalhadores, vamos ter duas diferenças aí com relação às disposições hierárquicas e esses treinamentos. O supervisor, ele vai receber um treinamento de 40 horas a ser ministrado por um profissional legalmente habilitado e que tenha conhecimento e experiência no assunto, ou seja, em espaço confinado. Esse treinamento, ele também vai ser ministrado para o vigia, né, nas mesmas condições, porém, o supervisor vai ter a carga horária de 40 horas e o vigia vai ter uma carga horária de 16 horas. Ambos os treinamentos têm que ser realizados dentro do horário de trabalho, não podendo ser cobrado. O que seria isso? Ele tem que ser ofertado pelo empregador, por mais que esse trabalhador ele se beneficie com esse conhecimento e ele vá receber uma certificação de que ele teve esse treinamento, a empresa não pode cobrar por esse serviço. Além disso, a cada 12 meses, ambos os profissionais deverão passar por um processo de reciclagem com uma carga horária mínima de 8 horas. Então, o trabalhador ele tem que sempre estar se atualizando com relação ali aos procedimentos de trabalho, se houve alguma alteração na norma ou algo que seja relevante ali, levar aquele trabalhador novamente para a sala de aula para esclarecer dúvidas ou para poder sanar possíveis problemas decorrentes aí, né, da capacitação. Ao realizar uma atividade em espaço confinado, todo o processo de segurança deve ser avaliado. Então, se houver a necessidade, as partes energizadas deverão ser desenergizadas, as instalações que permitam essa reenergização, elas terão que ser trancadas ou colocado cadeado, sinalização e todo o processo ali de controle de acesso das pessoas, eles devem ser realizados. Deve ser feita a informação do risco presente ali naquele ambiente de trabalho e o trabalhador autorizado que estiver realizando a atividade em espaço confinado, ele tem que repassar todas as informações de segurança, avaliar todos os processos e conhecer todos os dispositivos, até mesmo os de salvamento para uma emergência, né? Para que quando ele estiver realizando atividade, se surgir alguma emergência, ele saiba como proceder. Esse trabalhador ele vai receber em treinamento o conhecimento dos mecanismos e equipamentos de proteção individual e coletivo a serem utilizados no âmbito do espaço confinado. Os equipamentos de proteção individual eles têm que ser fornecidos gratuitamente pelo empregador, devem ser utilizados de forma adequada, de acordo com o risco presente no ambiente de trabalho, e o trabalhador tem que ter treinamento para a utilização de tais equipamentos. Na imagem, nós podemos verificar aí vários equipamentos de proteção individual e até mesmo alguns coletivos, né, e materiais de salvamento. Como, por exemplo, nós temos ali o óculos de proteção, né, com a lente escura para proteger no caso de luminescência excessiva. Nós temos o trava-queda, temos o cinto paraquedista, temos o talabarte de segurança, a máscara de oxigenação,
pois quando não existe a possibilidade do acesso ou da ventilação, aí eu posso utilizar uma ventilação autônoma para o trabalhador, né? Então ele coloca o cilindro ali nas costas e realiza a atividade. Equipamento de medição dos gases. Eu tenho tripé ali para descida e içagem de trabalhador. Tenho a luva, o sistema de oxigenação do ambiente. Então tenho vários itens nessa imagem que podem ser utilizados durante a execução de um trabalho em espaço confinado. Por fim, é importante ressaltar que nesses ambientes não se deve produzir qualquer tipo de chama ou centelha. A norma proíbe a utilização de isqueiro, velas, celular ou qualquer outro mecanismo que possa gerar uma centelha ou possa iniciar ali um processo de chama. Também é extremamente proibido fumar neste ambiente por causa da sua atmosfera explosiva. Então, as faíscas também são recomendadas não utilizar nenhum tipo de equipamento ou mecanismos que possam gerar essas fagulhas aí, nessas faíscas, no ambiente de espaço confinado. Vamos ficar por aqui hoje, ressaltando a importância aí, né, de se precaver quando a gente fala aí de um ambiente que pode sofrer alguma alteração ou pode ter alguma mudança brusca e essa mudança ocorrendo, ela possa gerar ali uma lesão ou um acidente de grande proporção, né? Então a gente tem que estar sempre atento aí a esses itens. Vamos trabalhar sempre com a segurança em mente, né, em primeiro lugar. E é isso aí. Qualquer dúvida, mande lá no chat as suas perguntas e até a próxima aula.